Olá, meu amigo e minha amiga. INSS, a gente sabe, principalmente com pedidos de incapacidade temporária, que é o benefício mais solicitado no INSS, é também o benefício mais negado injustamente dentro do INSS. Algumas coisas estão mudando aí para o pessoal. Nós estamos trazendo aí a realidade de fatos, de normas que estão mudando, critérios que estão mudando, que é muito importante você ficar sabendo. Por isso você não pode perder os conteúdos aqui no canal, principalmente você da incapacidade temporária, da incapacidade total e permanente, BPC, auxílio acidente. Vocês têm que ficar de olho em tudo o que acontece, são benefícios de incapacidade. E dentre os benefícios mais difíceis, onde tem mais desafios, são exatamente as incapacidades. Por quê? Porque necessitam de perícias. Inclusive nós já falamos de perícia do INSS, colocamos inclusive um vídeo já falando de perícia, de laudo judicial. Se você não assistiu, assista, que é importante. O auxílio doença é o benefício destinado para aqueles segurados que se encontram temporariamente incapacitados de exercer as suas atividades profissionais. Pode ser por doença, pode ser por acidente, e isso pode ser encaminhado para reabilitação profissional dentro da própria justiça, o juiz fazer isso. Vamos lá, em algumas situações específicas, quando o benefício é concedido judicialmente, pode ser acompanhado de um encaminhamento para reabilitação profissional. Esse procedimento busca preparar o segurado para retornar ao mercado de trabalho em condições que respeitem as suas limitações e capacidades. Agora veja bem, para o juiz dar uma sentença favorável da concessão do auxílio doença, quer dizer, ele reverte uma decisão injusta do INSS. Agora, para ele fazer esse encaminhamento para a reabilitação profissional, ele está levando em consideração a perícia judicial, que pode ter alegado ali, olha, existe uma incapacidade, ela pode ser duradoura, é necessário que se faça uma reabilitação. Se não conseguir retornar para a mesma função, esse segurado passa a fazer aí um curso para se adaptar a uma nova realidade, ou então até uma aposentadoria. Então, olha a importância do laudo judicial, tá? Essa determinação ocorre geralmente quando a incapacidade é avaliada como transitória ou parcial e há possibilidade de reintegração no mercado de trabalho após a reabilitação. Olha aí, o juiz, com base no laudo dos médicos e na perícia, entende que apesar das limitações do segurado, é possível que ele volte a exercer uma função adaptada para suas condições. Olha aí, pessoal, confirmando tudo o que eu falei. O encaminhamento para reabilitação nesses casos, ele é considerado uma medida de proteção social, dizem eles, garantindo ao trabalhador suporte necessário para se adaptar às novas condições de trabalho. Durante o período da reabilitação, o segurado vai continuar recebendo o seu benefício, que é fundamental para a subsistência. Menos mal, pessoal, do que ter um benefício indefinido como no INSS e ficar sem receber nada. Não é bom estar no INSS, não é bom estar doente, acidentado, mas do jeito que a coisa anda, é muito melhor você ser encaminhado para reabilitação do que receber um indeferimento. A decisão judicial que associa a incapacidade temporária, o auxílio doença, ao programa de reabilitação, visa atender o princípio da dignidade humana. O objetivo é permitir que o segurado ele tenha a oportunidade de superar as suas limitações e reconquistar a sua autonomia financeira. No âmbito previdenciário, a reabilitação também é uma responsabilidade do INSS. Vamos esticar aqui um pouquinho o assunto, fugindo aqui, que me veio na cabeça aqui. Se, por exemplo, o objetivo da reabilitação, ele é permitir que o segurado tenha a oportunidade de superar as suas limitações para recuperar a sua autonomia financeira. Esses benefícios sociais que tanto se fala aí, eles também não deveriam ser temporários para as pessoas passarem por um período, né, de dificuldade até conseguirem retornar à sua autonomia financeira? O que vocês acham disso, pessoal? Ou vocês acham que deve ser eterno? Ou ser usado como cabresto, né, eleitoral? Por quê? Porque dá lá o bolsa isso, o bolsa aquilo, eternamente. A pessoa fica comendo migalhas, achando que está levando alguma vantagem. Não deveria ser assim, vai receber por um certo período, como o auxílio-desemprego. O seguro-desemprego não é assim? Você não é mandado embora, você não tem lá 5, 6 parcelas para receber. Durante esse período você tem que correr atrás de um novo trabalho. Se você não consegue, o seguro te dá um suporte, mas é por um período.
Por que nós permitimos, nós pagadores de impostos, porque esses benefícios sociais, eles saem do meu dinheiro, do seu dinheiro. Para pagar um Bolsa Família, precisa quantos trabalhadores pagando imposto? E tem estados aí que tem 1.200.000 beneficiários do Bolsa Família e 500.000 com carteira assinada trabalhando. E aí? Como é que funciona isso? Se no INSS é assim para quem paga imposto, para quem contribui, por que quem não contribui tem que ficar eternamente? Por que não pode recuperar ou aprender a ser autossuficiente? É uma questão a ser comentada e até discutida, não é? Forçar aí os parlamentares, senadores. Bom, a reabilitação ela é uma responsabilidade do INSS, que possui programas específicos para ajudar segurados a se adaptarem a novas condições de trabalho. Esse processo inclui avaliações médicas, psicológicas e, em muitos casos, curso de qualificação profissional. O juiz pode determinar o encaminhamento para a reabilitação quando identifica que o segurado possui limitações que podem ser superadas ou compensadas por meio de um treinamento e um suporte adequado. Nesse contexto, a reabilitação é vista como um direito do segurado e não como uma obrigação, garantindo que ele seja amparado. Ah, não é como uma obrigação? Então por que obriga o segurado a participar? Se ele falar não para a reabilitação, ele tem o benefício cessado. Gozado, né? Não é uma obrigação, só que você não pode falar não. Brasil, pessoal, os casos de auxílio-doença que é concedido judicialmente, encaminhados para reabilitação, geralmente envolve situações que o INSS inicialmente negou o benefício. Após a análise do juiz, considerando os documentos e provas apresentadas, o direito do segurado ele é reconhecido. Aqui, esse país é mal barato, né? A pessoa até X idade, ela não é responsável pelos seus atos. Vocês sabem do que eu estou falando. Mas ela pode votar. Olha que coisa incrível. Ela não tem responsabilidade pelos atos dela. Mas para votar, não. Aí ela já sabe o que está fazendo. Quer dizer, não sabe o que está fazendo para cometer crime, para traficar. Aí é coitadinho, é criança, é bebezinho. Agora para votar, não. Para votar. E em quem que essas pessoas geralmente votam? Nessas figurinhas aí que apoiam esse tipo de coisa. Por quê? Porque é interessante. Por isso que nós estamos tendo aí uma juventude depressiva, ansiosa, perdida, com toda a tecnologia, com todo o conhecimento que tem na mão. É uma juventude que não sabe aproveitar nada disso. É uma juventude que não tem instrução. Muitos são semi-analfabetos, apesar de saber ler e escrever, mas escrevem através de tela de computador. Manda fazer uma redação que você vê erros de português absurdo. Não sabe conversar, não sabe interpretar um texto. Você manda ler 5 linhas e pergunta: o que você entendeu dali? Não sabe dizer. Quer dizer, olha o mal que se faz. E tudo isso está ligado à política, gente. Esse tipo de decisão, vamos voltar aqui. Esse tipo de decisão judicial exige que o INSS tome providências para iniciar o programa o mais breve possível. Isso inclui convocar o segurado para avaliações iniciais e definir quais serão as etapas do processo. É importante ressaltar que o segurado não pode ser compelido, quer dizer, obrigado a retornar ao trabalho antes de concluir a reabilitação. E tem que estar apto para exercer novas funções. Durante todo o período de auxílio-doença, ele deve ser mantido, garantindo a segurança financeira. A reabilitação nesse contexto, ela pode incluir diversas modalidades de suporte, como treinamento em novas funções, adaptações de equipamentos de trabalho, apoio psicológico. Não acontece nada disso, porque está totalmente desestruturada. O objetivo é que o segurado esteja preparado para enfrentar as exigências do mercado de trabalho e as suas condições atuais. Deixa eu falar uma coisinha aqui. Quando eu falo de juventude, eu falo por conta própria, com experiência, viu, pessoal? Eu tenho um neto de 18 anos, tá? E eu sento para conversar com ele. Às vezes eu, sei lá, sabe? É a oportunidade. Já conversei com ele com relação a isso. As oportunidades que tem e não são aproveitadas por essa juventude. Dera a nós, que somos lá, vamos colocar, não vou falar mentira,
Eu era jovem nos anos 80. Então, nós éramos de uma geração que a linha era dura dentro de casa. Ai de mim se levantasse a voz para minha mãe. Você aí, que também é dessa geração, você lembra como é que era? Eu comecei a trabalhar com 14 anos. E não tinha essa não. Quando eu fiz 14 anos, minha mãe me levou na prefeitura, na regional da prefeitura. Tirei a carteira de trabalho e a identidade e já saí procurando emprego. Não tem conversa mole não. Hoje, com 20 anos, não pode trabalhar. Não precisa estudar, não precisa, por exemplo, alcançar nota, frequência na escola. Passa sim, sem problemas. É isso que nós estamos encontrando hoje no nosso Brasil. Como vai consertar isso, pessoal? Olha, pode até consertar, mas vai precisar de mais uns 500 anos aí, tá? A decisão judicial, que inclui encaminhamento para reabilitação, destacam a importância do papel judiciário na garantia de direitos. Olha aí, essas determinações mostram como a intervenção judicial ela pode ser essencial para corrigir falhas administrativas do INSS. No entanto, nem todos os segurados que passam por processo de reabilitação conseguem retornar ao mercado de trabalho. Em casos em que a tentativa de reabilitação não é bem sucedida, pode ser necessário uma nova avaliação para determinar se o segurado possui direito, outros benefícios, também como a aposentadoria por invalidez, como nós citamos. Os segurados que recebem auxílio-doença com encaminhamento para reabilitação devem estar atentos a convocações do INSS, a orientações de programa. O não comparecimento a essas etapas do processo pode resultar aí na suspensão do benefício. Por outro lado, o INSS tem a obrigação de garantir que os processos de reabilitação sejam conduzidos de forma adequada, oferecendo ao segurado todas as condições necessárias para a sua adaptação. Isso inclui suporte técnico, financeiro, emocional durante o período. O encaminhamento para a reabilitação não apenas beneficia o segurado, mas também contribui para um sistema previdenciário como um todo, promovendo reinserção de trabalhadores, reduzindo a necessidade de concessão de benefícios permanentes. Segurados que se encontram nessa situação, pessoal, é muito importante ter uma orientação jurídica, tá? Que vai assegurar aí que os seus direitos eles sejam respeitados durante todo o processo. Ah, mas eu não tenho como contratar um advogado. Procure a Defensoria Pública. Nós já falamos de associação e sindicatos que prestam esse serviço. Esses advogados, eles ajudam, por exemplo, a você saber especificamente como é a reabilitação, quais são os direitos que você deve ou não. Tem muita gente que tem dúvida com relação a cursos da reabilitação. Os cursos são de EAD, pessoal, de ensino à distância, tá? E tem acho que é 44 horas semanais de aula, é algo assim, tá? E é obrigado a fazer, tá? Eu não sei se hoje, antigamente você poderia pedir, eu gostaria de escolher um curso. Não sei se hoje está assim, se vai se manter assim a reabilitação, mas é dessa maneira. E é aquilo, tá? Não pensa você que depois que você termina o curso de EAD, alguém vai avaliar se você está apto ou não. Muita gente já pega um certificado, dão um certificado, tchau, cessa o benefício e... tá desempregado? Existem aí empresas que são conveniadas com o INSS, que tem cotas para reabilitar e para PCDs. Aí nesses casos encaixa a pessoa lá, só que se a pessoa não se adequar, adeus. É assim que funciona, tá? Não adianta chorar. Infelizmente, deveria ser diferente. Esse apoio psicossocial deveria continuar depois da reabilitação profissional. Mas isso tudo, pessoal, acontece em Nárnia, né? Isso lá em Nárnia pode acontecer. Aqui não é Nárnia. Lá na Terra Perfeita, onde Leão fala, a criança passa a mão na cabeça de leão, essas coisas. Aqui não. Aqui o leão engole a gente com 27% de imposto todos os anos. Além de você já pagar imposto para comer, para morar, para dormir, para vestir, para tudo, ainda no final do ano eles fecham a conta e ainda te cobram mais 27% ainda de imposto. Mas vamos falar de INSS, tá? A decisão judicial que combina com o auxílio-doença demonstra que o judiciário ele tem uma abordagem humanizada e inclusiva, tá? Vamos ver aí o que vai acontecer com esse, olha o que o INSS fala, instrumento poderoso que é a reabilitação profissional.
Eu não sei se é poderoso não, porque até o ano passado aí até não tinha nada de poderoso não, estava um sistema completamente falido. Tinha pessoas que estavam recebendo aí uma intimação aí da assistente social do INSS, tanto aposentado por invalidez quanto de auxílio doença, fazia uma entrevistinha ali, a própria assistente social já encaminhava para a perícia de reabilitação e muitos receberam alta sem ter feito um curso, sem ter passado por nada, perderam seu benefício na reabilitação profissional. Alguns outros, principalmente aposentados por invalidez, a assistente social mandou aguardar, tem gente aguardando há 4, 5 anos já, e não se toma nenhuma providência. Bom, quem está aguardando pelo menos está recebendo benefício, né, pessoal? Difícil é quem recebeu alta, que vai ter que entrar na justiça novamente, uma briga toda. É isso aí, meu amigo e minha amiga. Infelizmente é isso que eu tenho para passar aqui para vocês, tá? Eu já falei que eu gostaria sempre, né, de acordar de manhã e falar, nossa, que notícia maravilhosa para mim levar para os meus amigos e amigas no canal. Mas hoje, quando não é uma notícia bomba, péssima, horrorosa, é uma notícia assim, mais ou menos, a gente já tem que comemorar. A gente já tem que comemorar, porque é todo dia só bucha, só problema, todos os dias. Agora, se você ficar assistindo a rede de esgoto, essa Bandeirantes, esses daí eles vivem em Nárnia, né? Eles vivem lá na Ilha da Fantasia. Sabe por quê? Porque são milhões que entram direto na conta deles, que você, que eu pagamos, para eles ficarem quietinhos, para eles não falarem a verdade. Então, é uma fábrica de, sabe, de gente que não consegue enxergar nada. A pessoa fica antenada ali, olhando para aquilo, ouvindo as mentiras, e acaba acreditando que aquelas mentiras são verdade. É isso que está acontecendo. Então, quem está me ouvindo aí, que está mal informado, procure saber, antes de falar alguma coisa, procura fontes confiáveis, jornalistas confiáveis, inclusive para falar de INSS. Tá? Tem gente que fala que está uma maravilha, que isso aqui que o sistema previdenciário do Brasil é o melhor do mundo. Tem gente que fala isso lá na televisão. Você aí que está na Previdência, você concorda com isso? Você acredita lá que o jornalista que fala que é o melhor sistema previdenciário do mundo? Pois é, e tem. Meu amigo e minha amiga, gostaram do vídeo? Tá? Desculpa se às vezes eu falo alguma coisa que não está relacionada ao INSS, mas tem relação. Tá? Como eu falei de benefícios assistenciais, tem relação com o INSS. Porque no INSS, aquele que paga a contribuição, ele tem limite. Por que benefícios assistenciais que nunca pagaram nada não tem limite? Quer dizer, alguma coisa está de errado aí. Tá? Então é por aí. Se você gostou do meu trabalho, não deixe de dar um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você receber sempre em primeira mão nossos conteúdos, tá? Você só tem a ganhar com isso, tá? Meu amigo e minha amiga que sempre me incentivam, sempre compartilham, interagem com o canal, meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, muita paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo de bom, tá, pessoal? Tudo que eu desejo para mim, para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.